Seja bem-vindo a mais uma edição de 10 minutos com Ari Bruno Lorante. Um recado. Se você acompanha o nosso programa e por acaso ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Basta clicar no botão e, para não perder nenhuma novidade, ative o sininho. Obrigado. Mais uma edição do 10 Minutos em que começamos falando sobre poliol. Vem mais taxação para importação? Em julho de 2025, o governo brasileiro aplicou medidas antidumping sobre a importação de poliol da China e dos Estados Unidos, a pedido da Dow Química Brasil. As sobretaxas quase dobraram o custo do principal insumo da indústria de colchões e estofados. Agora, segundo fonte do setor, a Dow solicitou ao MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma tarifa adicional de 8% sobre o poliol importado de todos os países, elevando a taxa de atual 12% para 20%. Caso avance, a iniciativa da Dow volta a impactar toda a cadeia industrial dependente do insumo no Brasil. Outro questionamento. Quantidade é mais importante que qualidade? A julgar pelos números divulgados pelos organizadores de feiras, a resposta parece sim. Nas duas primeiras feiras do calendário, a FEMUR em Ubá anunciou quase 17 mil visitantes, enquanto a estimativa de público na Movelpar foi superior a 19 mil pessoas. Enquanto isso, a IMM Colônia, que reuniu 339 expositores de 28 países, registrou pouco mais de 10 mil visitantes profissionais. A Maison & Objet, em Paris, com cerca de 2 mil expositores, recebeu aproximadamente 60 mil visitantes de 148 países. Esses dados reforçam um ponto central em feiras de negócios. Não é a quantidade que determina o sucesso, mas a qualidade do público. O que realmente importa são contatos qualificados e geração efetiva de negócios. Então, eu não entendo por que desta guerra de narrativas sobre número de visitantes. Na produção de imóveis, as notícias quase sempre não são boas. Em 2025, foi revertida a alta de 2024. A análise dos números divulgados mensalmente pelo IBGE mostra uma verdadeira gangorra nos índices de produção de imóveis no ano passado. 2025 começou sinalizando forte alta, com pico de quase 12% em março, mas a partir daí começou a desandar. E não parou mais até atingir o primeiro negativo em novembro. Dezembro acentuou a queda, com 5,4% menos na comparação com o mês anterior. E assim a taxa anual acumulada para 2025 é de menos 1,2%. É preocupante e acende o alerta para os dados de janeiro, que o IBGE só vai divulgar dia 6 de março. Hoje trazemos uma entrevista que mostra o compromisso que pode ou deve ir muito além da sigla ESG. É o caso da Castor, onde o compromisso com a responsabilidade social está integrado à forma de atuar e à maneira de enxergar o seu papel além da indústria. Para saber mais
sobre isso, acesse o blog no QR Code que aparece na tela. E por falar em Castor, durante a Movelpar conversamos com Hélio Antônio Silva, CEO da empresa, e um dos mais importantes empresários do setor colchoeiro do país. Perguntamos sobre 2026, o que nos reserva este ano em relação a consumo de móveis e colchões. Nós da Castor, isso não seria uma opinião particular minha, tá? A gente está muito otimista. Nós estamos muito positivos para esse ano. Principalmente porque o ânimo deve aflorar com a política, não é? A política ela faz uma alteração no mercado e eu acredito que vai ser positiva. Copa do Mundo, então nós temos vários fatores aí. Provavelmente o juro já comece a ser controlado. Então existem vários fatores que a economia ela tende a estar pulsando melhor. Nós estamos positivos nesse aspecto. Agora, é claro que nós vamos ter que fazer a lição de casa, né? A concorrência no ramo de colchões ela é enorme, né? Nós temos colchões de toda a natureza aí, então é importante que nós da Castor e outros fabricantes de colchão tomem cuidado na sua administração, ou seja, faça a lição de casa, alinhe os seus custos, alinhe a ambição no mercado, né? Porque se desmedida pode, logicamente, a gente encontrar conflitos e problemas, né? Então, isso tudo a gente tem a consciência também, né? Que não vai ser um ano fácil, porém, um ano possível e positivo. É isso que a gente espera. Fazer o dever de casa, como recomendou Hélio Antônio nessa entrevista, faz todo sentido. Depois da mensagem do nosso patrocinador, tem o Cá Entre Nós. Hoje analisamos o esgotamento do atual modelo moveleiro. Vem cá, como você faz para escolher o seu colchão? Eu levo em consideração a qualidade dos produtos e a tradição da marca, claro. Então eu escolhi Castor, porque é uma empresa com mais de 60 anos no mercado, tem os colchões mais premiados do Brasil e com uma super tecnologia. Aí eu garanto o conforto da minha noite de sono, né? Porque a gente merece. E você, quando você vai escolher esse sonho de colchão também? Dez anos de sobe e desce expõem o esgotamento do modelo moveleiro. Quando a gente olha a produção física de móveis no Brasil nos últimos 10 anos, entre 2016 e 2025, o recado não é nada confortável. O setor entra num sobe e desce constante, com poucas fases de crescimento sustentado e muitas quedas recorrentes. Não é um acidente, é padrão. Os números do IBGE mostram isso com clareza. Mesmo quando a indústria reage, como aconteceu em 2024, o fôlego é curto. Em 2025, o sinal já volta a ser negativo, ou seja, o setor cresce, mas não se sustenta. E quando a gente amplia o olhar para os grandes polos moveleiros do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a história é praticamente a mesma. Oscilações fortes, picos isolados e recuos frequentes. Isso indica que o problema não está numa fábrica específica ou numa região específica. Ele está na lógica da cadeia. Aqui entra o ponto mais importante desse alerta. A indústria moveleira é o meio da cadeia, não o fim. Produção fraca não é só custo, escassez de mão de obra ou capacidade fabril. É reflexo direto de como o móvel está sendo consumido ou deixado de ser consumido
no Brasil. Nos últimos anos, o setor ficou preso a um círculo vicioso. A demanda cai, a produção reduz. A demanda reage um pouco, a indústria volta, mas sem base sólida. Falta consistência, falta estratégia pensada a partir do consumidor. Devemos ter claro que o consumidor mudou. Compra com mais cautela, posterga decisões, compara mais, exige experiência, serviço e flexibilidade. A cadeia muitas vezes ainda responde só com preço, tabela e pressão por custo. Isso não resolve o problema estrutural. Cá entre nós, o recado desses 10 anos é direto. Não dá mais para discutir produção sem discutir varejo, financiamento, modelo de loja, mix, pós-venda e comunicação. Enquanto cada elo tentar se salvar sozinho, o ciclo de altos e baixos vai continuar. Romper esse círculo vicioso virou uma questão estratégica. Não é sobre produzir mais, é sobre vender melhor, gerar valor e reconectar o móvel ao desejo do consumidor. Os números não são apenas estatística, são um sinal de alerta de que o modelo atual chegou no limite. Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre com a gente. E até a próxima semana.